E aqui eu vou tentar então tratar de alguns pontos mais específicos relacionados à termodinâmica, né, para engenharia química, né, mas é claro que a gente sempre começa, né, daquilo que é mais geral, né, que é mais... deixa eu ver se eu consigo mostrar uma coisa. Essa apresentação em PowerPoint ela tem uns efeitos, né? Eu acho legal de discutir. Espera só um minuto que deu outra coisa errada aqui. Então, pessoal, o que significa, né, termodinâmica? Nós sabemos que a palavra termo, né, vem nessa parte térmica e dinâmica, né, tem a ver com movimento, é isso? Então, no início, né, ocupou-se do estudo, né, dos processos que permitiam converter calor em trabalho. Então, basicamente, a termodinâmica ela foi um passo da física e da engenharia que foi mais rapidamente, assim, foi um dos primeiros conceitos que foram muito bem determinados e aplicados justamente devido à Revolução Industrial, né? Então, a Revolução Industrial, com a máquina a vapor e tudo mais, provocou, né, uma necessidade de desenvolvimento que tornou essa área da física, da engenharia e da química, né, das exatas, muito mais avançada, né, do que outras, né, comparado, por exemplo, com a elétrica e outras áreas, né, a gente percebe que ela se desenvolveu mais rapidamente. Então existiam máquinas, né, como essa daqui, por exemplo, né, isso nos anos de 1800, 1700, finais, né, do século XVIII e XIX, aliás, século XVII para o século XVIII, né, finais do século, final mais ou menos 1790, né, Revolução Francesa, depois vem aí vem a Revolução Industrial, né, 1800 e alguma coisinha, e aí a gente sabe de todo o desencadeamento, né, desse processo de revolução, né, da formação das indústrias, né, começando, né, o século XIX já com grandes indústrias, com, né, muita imponência em relação às máquinas térmicas, a vapor, as locomotivas, tá? Acho que eu vou continuar nessa apresentação aqui, acho que o pessoal consegue ver, né? Então, o pessoal tá, aqui no Google Meets tem uma pessoa só. Qualquer coisa me avisa aí. Não sei se tem mais. Oh, caramba. Então, essas máquinas que eu estou falando, pessoal, por exemplo, a máquina a vapor de Thomas Newcomen, né, a gente, claro, além desse Thomas Newcomen, teve o desenvolvimento, né, de vários dispositivos, com Joule, né, com outro, Thomas
como chama mesmo, Lord Kelvin, né? E entre outros. E aqui a gente tem alguns esboços, né, das máquinas daquela época, né? Então olha só, 1712, né, eu falei final do século XVIII, mas já no início, né, do século XVIII você já tinha aí no renascentismo, né, você já tinha algumas máquinas sendo produzidas, né, no vapor. Então, para você ver como que o desenvolvimento nessa área foi um pouco mais rápido do que em outros, né? Então aqui você tem uma fornalha, né, gerando aqui o vapor, né? Aqui você vê um pistão, né, sendo movimentado. O pistão, né, à medida que você tem, né, a força do vapor, né, que entra no pistão, né, provoca a movimentação do pistão aqui. Aqui tem os gases de exaustão, né, movimenta essa que é uma espécie de alavanca, né? Não sei, deve ter um nome correto para esse. Deixa eu ver se em inglês tem alguma coisa aqui, mas acho que não tem. Aqui fala que o peso da bomba, né, de ferro é puxado, puxa o pistão para cima, depois para baixo, né? Então o fato de movimentar esse pistão, né, provoca a movimentação, e aqui retira, né, pelo que está mostrando, é uma movimentação de algum tipo de bomba, né, para retirar, né, uma mina, né, é isso que dá a impressão, para retirar petróleo ou qualquer coisa do tipo, né, uma forma de bomba, uma espécie de bomba mesmo, isso daqui, de retirada, né, de material, né. Então todo dispositivo, tá, que é um diagrama, né, um esboço. E aí, desde essa época, olha só, em 1712, desde essa época surgiu a ideia de eficiência, né? Como que é possível, então, aumentar, pessoal, a eficiência das máquinas? Essa é a questão que sempre a gente discute quando trata de sistemas termodinâmicos, né? Então a termodinâmica, ela é um ramo da física que tem por objetivo estudar, né, o processo, os processos em que há transferência de energia ou transformações de energia em sistemas macroscópicos. Então a gente está olhando do ponto de vista macro, né? Então esse é um outro aspecto da termodinâmica, viu, pessoal? Que eu acho que às vezes a gente acaba esquecendo de discutir isso, porque se você entrar no ponto de vista, aqui ficou meio grande o negócio. Se você entrar no ponto de vista, se você for para o ponto de vista de microscópico, né? Por exemplo, a gente da área da física, a gente estuda física e estatística, né? E a física e estatística, ela é exatamente uma visão da termodinâmica, só que em escala micro, né? Ou seja, a gente tenta realmente investigar os processos, mas de maneira menos geral, porque a gente viu o exemplo ali do pistão, né, o vapor entrando no pistão, né? Imagina a gente ter que estudar, né, microscopicamente, né, um conjunto ali, ou mesmo uma das moléculas que entram dentro do pistão, como ela se comporta, qual é a velocidade que ela entra, ou seja, a quantidade de variáveis é muito grande. Então, no sistema termodinâmico, a gente costuma trabalhar com um gás confinado, né, que possui, então, né, as variáveis macroscópicas. E quais são essas variáveis macroscópicas? São pressão, volume, área, comprimento, temperatura, campo magnético, magnetização do material, tensão superficial e etc.
né? Então a gente aborda inclusive essas, né, que são essas variáveis. E faltou falar aqui também do campo elétrico, né? Também você tem, por exemplo, quando a gente fala de transferência de calor, né, pessoal, uma transferência de calor ou mesmo uma condutividade térmica de um determinado material, se o material, por exemplo, for metálico, né, uma barra de aço, né, uma barra de metal, que seja um bom condutor, ele possui predominantemente, né, como um portador, né, de vibrações térmicas, os elétrons livres. Então, da mesma forma, então você pega um fio de cobre. O fio de cobre ele é um ótimo condutor térmico, né? Ele esquenta com muita rapidez, ele propaga o calor muito rápido. Da mesma forma que ele propaga eletricidade, né? Como a gente sabe, né? Os fios condutores aí da casa de vocês, né? A gente sabe os fios que a gente usa. A maioria deles são, né, ligas de cobre que facilitam esse transporte, né, de informação, mas elétrica, né? Mas o transporte térmico também nos metais predominantemente através dos elétrons livres, né, por vibração desses elétrons que se movem, né, que fazem, né, esse transporte de energia térmica. E já na cerâmica, dentro dos materiais isolantes, né, isso não ocorre, porque os materiais isolantes, né, os materiais que possuem baixa condutividade térmica, elas também, né, em geral, também são maus condutores elétricos, né, e portanto, por ele ser, né, um péssimo condutor elétrico, ele também tem baixo elétron livre, né, na banda de valência. Eles não, esses elétrons não se movimentam, ou seja, esses elétrons estão muito fortemente presos, né, ao núcleo do átomo, o caroço, né, que a gente fala, né? Então existem menos vacâncias, né, e também menos elétrons disponíveis para essa movimentação. Com isso, você também tem então um efeito chamado efeito de vibração de rede cristalina, que é basicamente o que a gente chama de fônons. Então, a estrutura de um cristal, de um material isolante, por exemplo, né? Então, você sabe muito bem, por mais que o material seja isolante, ele absorve calor, né? Se você pega uma madeira, um plástico, uma borracha, né? Todos eles são isolantes, mas eles esquentam, né? Eles acumulam calor, mas aí para você propagar esse calor, né, ele não se movimenta tão rapidamente. Mas esse aquecimento, ou seja, essa vibração da rede, ela também é propagada, mas então os materiais isolantes, né, materiais com baixa condutividade térmica, a condução de calor é predominantemente via vibração de rede, não elétrons. Então também existe nessa questão envolvendo, né, que na verdade que os dois, né, tanto o campo eletromagnético, né, das estruturas. E as propriedades físicas do sistema que são determinantes, né, no processo de transferência de energia, que são essas, né, aqui eu comentei agora da condutividade, né, as capacidades. Ficou ruim, né, essa cor aqui, né? Ficou bem ruim, não era para ter deixado essa cor verde. Vou colocar aqui um sublinhado aqui, pessoal. Então, a condutividade, capacidade térmica. Depois antes de mandar para vocês, eu vou mudar essa cor aí. Tem então também a dilatação, coeficiente de expansão. E a compressibilidade também, tá? Então, os sistemas macroscópicos, né, contêm um grande número de partículas constituintes, né? E a gente sabe que nesse caso a gente precisa usar o número de Avogadro, né, que é 6,022 10 a 23. Então,
A gente sempre usa esse número para exatamente considerar um mol, né, um mol de átomos que estão, né, confinados em determinado sistema. Então, no formalismo termodinâmico pode ser aplicado aos demais diversos sistemas, por exemplo, né, gás, líquidos ou líquidos no recipiente, né, a corda esticada, uma barra metálica, membrana esticada, circuitos elétricos e ímã no campo magnético. Tá? Então essa é a ideia, né, que a gente pode então sempre propor, né, como um sistema termodinâmico. Então um líquido no recipiente, né, aqui um exemplo de líquido no recipiente, a gente pode pensar o seguinte, né, pessoal? Esse é um sistema bastante interessante, que esse tipo de experiência de sistemas termodinâmicos que são bem legais, porque não é difícil, né, de você montar, né, diferentemente às vezes de esses sistemas elétricos, né, que você precisa de circuitos, né, automatizar e tal. Na parte térmica você pode, até porque, né, são processos que inicialmente só não utilizavam essa coisa mais moderna, né, dos sistemas elétricos aí. E esse aqui é um bem interessante, que você, por exemplo, para você mostrar que ocorre, né, uma variação de energia interna no gás, você pode propor esse sisteminha, olha só. Você pega uma roldanazinha, uma barra, né, amarra um fio, na verdade, tem uma alavancazinha, né, para você enrolar esse fio, coloca um peso, né, amarrado nesse fio, né, com uma roldana, e claro, né, deixa esse pezinho alinhado aqui com para que a gravidade, né, a força da gravidade, né, atue, e você mede exatamente a altura. Então, por exemplo, para você saber quanto que houve de variação da energia interna do gás, basta você considerar então qual seria essa altura, né? A variação da altura aqui, né, do pezinho vai provocar então uma rotação nas pás, né, dentro desse frasco com água, e aqui você tem então um termômetro, né, e aqui na verdade funcionaria como calorímetro, né, o calorímetro também tem essa ideia. E aí com essa movimentação aqui, essa alteração da energia interna, né, você provocaria uma mudança na temperatura, né, do líquido, mostrando então que há, né, essa relação entre a energia potencial gravitacional, né, que provoca então a energia cinética de rotação das pás, e portanto muda a energia interna das moléculas, né, da água dentro do frasco. Ou seja, que é uma maneira da gente ir já entendendo a conservação, né, de energia que ocorre. Tá bom? Só se tiver alguma dúvida, alguma questão, né, pode perguntar aí sem problema. Então olha só, passando, tudo bem aqui? Entenderam esse processo? Quero que explique de novo. Porque eu tenho um desenho um pouco, parece um carretel de linha, né, esse negócio, essa massa aqui, mas é só um peso mesmo, pensa como se fosse um peso de chumbo, né, amarrado no fio. Na termodinâmica a gente então tem alguns vocabulários, né, galera? Vocabulários que são essenciais assim para o entendimento e também para que vocês dominem, né, vamos dizer assim, o linguajar, né, da área, né? Importante ter isso em mente. Isso, Rodrigo, tem a ver com agitação, né?
É assim, cara, eu adoro essa área de termodinâmica, entendeu? Eu fui fazer mestrado e doutorado nessa área porque eu realmente gosto e eu adoro dar aula disso, né? Eu sou professor de transferência de calor, né? Essa é a área que eu mais gosto. E assim, esse tipo de experimento é muito legal de propor, e aí você consegue pensar em muitas formas de implementar, até porque hoje em dia é mais fácil, né? Você tem tanta coisa. Eu daria para colocar, por exemplo, aqui, ao invés de essa, essa rotação a partir da linha, né? Colocar mesmo uma bolinha, né? Um ímã aqui dentro, né? E fazer aquele mesmo misturador que vocês usam no laboratório, não é isso? O pessoal de química aí costuma usar um misturador, e aí você consegue até ter menos interação, porque aqui você teria que desprezar algumas coisas, né, relacionadas às pás, né? E aí você consegue minimizar alguns efeitos. Então o fato é o seguinte, o conceito que eu já até comentei naquela outra apresentação, né? Uma coisa que vai ficar muito claro para vocês é que vocês não vão conseguir, ou seja, é, vocês só vão conseguir ter uma visão mais ampla do que é termodinâmica se a gente entender bem o que é energia interna, tá entendendo? A energia interna ela é um efeito que está presente em todas aquelas áreas que a gente comentou ali. Desde esticar uma corda até uma membrana que se quebra, né? Até um processo, né, como esse dentro de um gás ou um líquido confinado, né? Porque a energia interna ela é né, na própria estatística, né, na física estatística a gente entende como uma, uma configuração inicial de partículas, certo? Então se você tem lá uma posição de um conjunto de partículas dentro de uma caixa, né, qualquer que seja a interação, né, que você provoque a alteração dessa organização, dessa configuração inicial, vai ser então interpretado como uma variação da energia interna. E normalmente essa variação dessa configuração provoca, né, diretamente uma alteração nos outros parâmetros termodinâmicos, né, que é a temperatura, que é densidade, que está diretamente ligado também ao volume, né, e a pressão, né, exatamente ligado também à pressão nas regiões, né, dessa caixa, né, no qual as partículas estão confinadas e por aí vai. E isso vai de encontro com a relação direta da reversibilidade. Então, por exemplo, vocês vão ver vários desses exemplos, né, com relação à entropia, né? Então, por exemplo, o sistema termodinâmico irreversível, ele está presente o tempo todo no nosso dia a dia, e é um negócio muito interessante, né? Porque você percebe que os processos irreversíveis, né, por si só é uma palavra muito forte, porque você pensar que não é possível você retornar ao estado anterior, né, é meio, como é que eu posso dizer assim, até um pouco estranho, né, você fica assim, caramba, como eu não consigo reverter um sistema? E aí você vê o tempo todo. Então, se você derruba um copo no chão, né, um copo de vidro, ele vai se quebrar e você não vai conseguir, praticamente assim, é praticamente impossível de você fazer ele voltar ao que ele era antes, né? Você pode até pegar todos os cacos, colar, né, tentar usar a melhor cola, a melhor soldar ele de alguma maneira, mas ele não vai ser o que ele era antes, não é verdade? Então esse é um exemplo de processo irreversível. Você derrubando um copo no chão, né, agora você vai lembrar sempre dessa história. Você está seguindo um sistema termodinâmico, né, ou seja, no qual a entropia ali foi, a entropia do sistema foi efetiva, né? Entendeu? Você não conseguiu, né, porque lembrando que a entropia é o grau de desordem, não é isso? É o grau de desordem. Então você provocou uma desordem e aí não conseguiu fazer com que ela retorne ao que era antes. Tudo bem, galera?
Aqui também, né? Então dificilmente dentro desse frasco a gente conseguiria retornar, né, a um estado inicial. Acho que você teria que fazer com que o gás ou com o líquido, né, se tornasse algo, a não ser que você resfrie isso, né? Sei lá, estou viajando já aqui, pensando muito. Bom, então pessoal, com relação ao vocabulário, no sistema termodinâmico a gente tem uma certa porção de matéria que pretendemos estudar, né, suficientemente, que é suficientemente extensa para poder ser descrita como parâmetros macroscópicos. Então a gente tem, assim, como praxe, né, como eu posso dizer, em geral a gente usa algo chamado volume de controle, né? O volume de controle, porque não tem como, muitas vezes você precisa definir um volume determinado para estudar aquele sistema, né? Então, por vezes a gente escolhe uma determinada porção da matéria e estuda essa parte macroscópica. Vizinhança do sistema, né? Aquilo que é exterior ao sistema e com a qual o sistema pode eventualmente trocar energia ou matéria. Então, essa vizinhança também é importante porque ela é exatamente uma maneira, né, de o sistema termodinâmico interagir, né, com o exterior. Podem haver trocas, né? Muitas vezes o sistema não está totalmente isolado, né? Quando a gente diz que o sistema está totalmente isolado, a gente diz que ele é adiabático, não é verdade? Ele está isolado, né, diabaticamente, né, sem que haja trocas, mas aí muitas vezes isso não ocorre. E dentro de uma perspectiva de fronteira, a gente determina certas superfícies, né? Pode ser então uma superfície real, que é uma parede, uma membrana, ou abstrata, que pode ser imaginária, né? Que é separada por você pode definir, né, de alguma maneira, que separa então o sistema de suas vizinhanças. Então a gente tem um gás que é contido num cilindro, né, com uma parede móvel, que é o famoso pistão, né, pistão e cilindro. Então a vizinhança, né, que é o ar exterior ao ambiente, então ele está imerso, né, nessa vizinhança. E aqui um sistema no qual o gás no recipiente da parede, né, tem uma pressão P, né, então o sistema é dado como é definido, né, como esse gás que está aqui dentro. E aí a gente percebe o seguinte, ó, a parede se movimenta, né, que é o êmbolo, e essa superfície se mantém fixa, né, que é a superfície lateral, e portanto a fronteira vai ser sempre quem? Essas paredes do recipiente. Tá? Só para a gente definir o que é, né? O que é chamado então de fronteira, né, em determinado sistema. Então, pessoal, olha só, né? Um sistema isolado, né, a gente chama então que ele não troca energia nem matéria, né, com sua vizinhança. Ainda tem o chamado sistema fechado, né, que não troca matéria com sua vizinhança. Então tem isso, né, pessoal? Muitas vezes vai ter a troca de energia, tá? Então vai ser um sistema que está isolado, ele não recebe, né, substância, mas ele pode receber energia. Ou
além disso de ser isolado, ele também pode ser um sistema fechado, ou seja, né, que tá, aliás, ele pode ser um sistema aberto no qual existe a entrada de substância, mas a gente costuma normalmente considerar um sistema fechado, no qual não há, né, entrada de matéria, mas pode haver entrada de energia. Né? E o sistema aberto eu já falei, né, que pode ter entrada, então, né, como a gente vê aqui nesse êmbolo, nesse sistema, né, esse cilindro aqui, a entradinha aqui embaixo, né, de novos elementos. Então, paredes móveis são então, essas que permitem, né, a transferência de energia de forma de trabalho mecânico. Né, lembrando que essa variação do volume, né, em um cilindro, né, resulta diretamente na variação do trabalho, né, pessoal? Então, à medida que você varia o volume do gás aqui confinado, provoca a variação do trabalho. E essas paredes diatérmicas envolvem o seguinte, que elas são que permitem, né, a transferência de energia na forma de calor, que é o contrário das adiabáticas que eu havia comentado. Quando a parede ela é adiabática, diz que não há troca de calor. Tá bom? Paredes permeáveis, né, que é o contrário de impermeável, a gente sabe, né, que então as permeáveis permitem, né, a transferência de matéria, né, pode ser paredes porosas e tal, tá bom? Aqui é um vocabulário, né, galera? Acho que é legal a gente falar algumas palavras que são muito utilizadas, né? E as variáveis de estado, né? As variáveis de estado são chamadas então de variáveis termodinâmicas, que envolvem essas grandezas macroscópicas que eu comentei, que são então grandezas mensuráveis que servem para caracterizar o sistema. Basicamente são a temperatura, pressão, volume, magnetização, área superficial de um líquido e tensão numa corda, por exemplo. Né? Aqui você tem envolvendo até outros, mas assim, a gente vai trabalhar apenas com esses principais, que são tensão, temperatura, pressão e volume. Né? Aqui a gente pode ter talvez a área superficial de um líquido, mas basicamente é o PVT, que a gente chama. Vamos falar um pouquinho então da temperatura, né, pessoal? O que é temperatura, hein? Eu estou dando aula de Física 2, né, pessoal, que a gente fala de termologia, de escalas termométricas. E vocês, como vocês definiriam para mim essa grandeza, temperatura? Alguém se arrisca a falar alguma coisa aí? Vou deixar a timidez de lado, né? Vocês são quase engenheiros já. Isso, mas é a movimentação ou agitação. Boa. Beleza, Rafael. Mas aí você tem que, você na verdade está tentando tirar o que, né? Um número, não é isso? Um número que indica a agitação, ou seja, na verdade você tem que graduar essa agitação, tá entendendo? Como que você consegue então tirar uma informação sobre a temperatura de um objeto, né? Porque a temperatura ela é uma grandeza escalar, né? Ela é um número, é um número e a unidade medida. Verdade? Então, se você mede a temperatura, né, de um lado da parede, né, por exemplo, 60 graus de um lado da parede, do outro lado da parede, a temperatura que você vai medir, vamos supor que ela seja menor, né, 30 graus. Então, numa superfície ela é 60 e na outra é 30. O que vai acontecer? Vai haver uma transferência de calor. Mas aí para você medir a temperatura naquele ponto específico, você considera que o grau de agitação naquele ponto que você mediu, você considera que na região toda, né,
esse grau de agitação está igual. Você sabe que não está, né? Ele não está exatamente igual, mas você considera que esteja. Então você tem que colocar o quê? Uma interpretação macroscópica de que o seu instrumento de medida, isso é super importante, né, em medida de temperatura, né, você precisa medir a temperatura com algum instrumento confiável. E para que você tenha um objeto confiável, você tem que compreender que existe a chamada lei zero do termodinâmica, né, no qual você, ao colocar, né, dois objetos em contato, e esses dois objetos estão em temperaturas, né, diferentes, certo? Após algum tempo, a temperatura, né, desses dois objetos vai se tornar a mesma, ou seja, eles vão entrar em equilíbrio térmico. Então, se você tiver um objeto que consiga alcançar esse equilíbrio térmico com eficiência e te mostre, né, te indique eficientemente essa variação que ocorreu, que é, por exemplo, né, a gente usou muito, né, o mercúrio. Então o mercúrio lá estava, por exemplo, a temperatura do mercúrio, né, naquele termômetro estava a 25 graus, aí você posicionou ele na parede que eu falei aí, na parede de 60 graus. Quanto tempo demora? Não é rápido para essa coluna de mercúrio subir até os 60, verdade? Então depois que você esperou um tempinho, aí você viu que depois de um tempo ela permaneceu ali, ela está encostada na parede, ela permaneceu depois de uns 2, 3 minutos sem mudar de posição, aí você confirma, tá, então beleza, a temperatura na parede está, né, a 60 graus, porque vamos aqui então confiar que o termômetro entrou em equilíbrio térmico com a parede. Né? Aí depois você vai do outro lado da parede, né, que está a 30 graus, e posiciona o termômetro também. Aí o termômetro vai abaixar a temperatura, a coluna de mercúrio vai então se contrair, né, ela tinha se dilatado, agora ela vai se contrair, vai voltar a diminuir, né, a expansão, né, e contração, né, das moléculas, né, de mercúrio voltam então a se contrair, e aí você, depois de um tempo, vê que a temperatura também está a 30 graus. É isso? Tá bom, galera? Então, realmente o que o Rodrigo falou tem razão, né, o Rafael também. Ocorre então você mede o grau de agitação, foi isso que você fez. A partir de uma outra agitação, né, graduada e bem confiável, né, com uma régua, né, que nada mais é um termômetro de mercúrio, desses de êmbolo, né, com aqueles risquinhos lá, nada mais é do que uma régua com uma coluna de mercúrio que se movimenta a partir da variação de temperatura. E aí, dentro dessa graduação, né, essa mudança gradual, você consegue estabelecer qual é o grau de agitação, não é isso? Olha só, a interpretação macroscópica, aliás, microscópica, né, que é então a temperatura, né, que é dada então como medida da energia cinética média dos átomos ou moléculas que constituem o sistema. Então é dado como energia cinética de translação, né, em sólidos, nos gases, né, dado como energia cinética de translação, que é dado pela movimentação desses gases, e nos sólidos é dado como energia cinética de vibração, porque os átomos estão ali presos, né, nas suas posições, e aí ocorre apenas uma vibração na estrutura cristalina, do sólido. Então aqui a gente percebe que em alta temperatura, né, no sistema de transferência de calor, ocorre, né, uma variação que é dada sempre, né? Então é importante lembrar disso. Eu falei da parede, a parede estava a temperatura de 60 graus,
em uma superfície e do outro lado estava 30. Qual vai ser o sentido, né? Qual vai ser o sentido de propagação do calor, né, pessoal? Então, fisicamente a gente sabe, né, que o fenômeno de transferência de calor, ele só tem um sentido, que é o sentido de maior temperatura para o de menor temperatura. Não é verdade? Não tem como ser o contrário. Então, esse é um sentido fenomenológico, né, que a gente, a partir dessa análise, a gente consegue ter também confiabilidade nos fenômenos, né? Então, essa é uma questão que o grau de agitação é maior em uma parte do sistema e essa agitação vai se transferindo para o restante né, das partículas, né, do sistema até se tornar bem baixo, né, até diminuir o máximo possível. Diferentemente do sistema em equilíbrio, né, pessoal? No sistema em equilíbrio, né, a gente tem aqui um equilíbrio térmico, onde mesmo que ocorra alguma movimentação, você não possui transferência de calor. Então, o que a gente percebe é que a transferência de calor, né, o calor propriamente dito, ele só existe, na verdade, o calor só existe em um sistema fora do equilíbrio térmico. Concorda comigo? Entenderam a minha proposição aqui? O calor, ele é visto nesse sistema. E nesse sistema aqui, em equilíbrio? No equilíbrio térmico, você vai observar esse conceito de calor? Aí ficou a pergunta, hein? Ficou a questão no ar. O que é o frio, então? Outra pergunta que eu tenho para vocês. O que é o frio? Como é que a gente calcula o frio? Alguém já calculou o frio? Você calcula então o frio ou você calcula o calor? São questões aí. Não é verdade? Certo, mas então, Diego, olha só. Sempre falo isso nas aulas, né? A gente pode interpretar da seguinte maneira: o calor, frio, temperatura, né? São conceitos muito do dia a dia. Exatamente, Rafael. Exatamente. Era esse o ponto que eu queria chegar. Muito bom. Então não existe frio, né? Esse é o ponto. Então não existe. A palavra frio é só para a gente caracterizar uma situação de baixa energia térmica, entendeu? Ou seja, onde há menos, né, variação de calor, né, onde muitas vezes não existe uma situação de frio extremo, é que você teria baixíssima energia térmica, né? E não é um conceito muito, é um conceito até interessante e comum, porque se você entra numa sala escura, o que acontece? O escuro, né, a escuridão é a ausência de luz, não tem luz no ambiente. De uma forma que você entra numa sala fria, né, qual a questão é que existe uma ausência de calor, né? Se você está num frigorífico lá, né, frio pra caramba, o que está acontecendo?
eles estão retirando, né, a máquina, né, o ar-condicionado, a máquina térmica lá, ela retira com alta eficiência qualquer calor que exista dentro do ambiente. E eles fazem isso com eficiência porque eles sabem que o ar quente sobe, né? Por isso que o ar-condicionado fica na parte de cima, né, da sala, né, do ambiente. Então o ar quente ele sobe, que ele é mais leve, e portanto há essa retirada de calor, né, com mais eficiência. Então algumas... e eu lembro assim que eu já comentei isso em sala de aula, né, dei aula no ensino médio, eu falei isso uma vez, né, que não existia o frio, o que existe é ausência de calor, porque a gente aprende e tal. Aí uma aluna do segundo ano do ensino médio, né, na escola pública lá da Grande Vitória, né, em Vila Velha, quando eu estava já lecionando, eu tinha acabado a graduação, e eu falei isso, né, se explicando e, né, de maneira tranquila, e na aula seguinte a aluna veio e falou assim: professor, isso aí que você falou não é coisa de Deus não. Ele falou que não existe frio. Foi alguma coisa assim, né, galera? Não lembro muito bem a história, mas eu fiquei até sem graça. Falei, não, estou explicando, né, que no dia a dia a gente usa um termo, né, que é o termo que fala que frio, o lugar está frio porque não existe, né, não está quente, né? Hoje está um dia frio, né? Ou seja, não, mas eu falei com a minha avó lá e eles falaram assim que isso aí não é coisa de Deus, não existe frio sim, tá? Acontece, né, pessoal? O pessoal simples, né? Os alunos do segundo ano, né, ainda aprendendo um pouco o que era física, né? Eu achei engraçado, eu sempre lembro dessa história, que mais de um aluno até falou assim: professor, isso aí a gente não explica esse negócio direito aí que a gente não entendeu, não. Como assim que não tem frio? Aí eu dei esse exemplo da escuridão, né? O barulho também, assim, mas você entra num lugar silencioso é um lugar com ausência de som, né? Por aí vai. Bem. O frio é psicológico também, né? Essa é melhor ainda, não tinha visto. Não, eu não sinto frio porque frio é psicológico. Eu ouço muito aqui, o pessoal aqui de São Paulo, né? Você vê um dia frio pra caramba, o pessoal andando só de camiseta ali, né? Não, é psicológico, né? Mas enfim. Então olha só, né? Como definição, né, operacional, a gente usa como medida de temperatura, né, a gente precisa sempre ter um termômetro, né? Está escrito errado aqui, faltou o acento está errado aqui, né? Então a gente sempre necessita de um termômetro, como eu falei, e a temperatura é lida, né, no termômetro ao fim, né, de um certo tempo. E aí a gente precisa de um equilíbrio, né, entre o termômetro e o corpo, né, que a gente está medindo, né, que é a chamada lei zero da termodinâmica, né, que é do equilíbrio térmico, tá? Para que eles atinjam o equilíbrio. Bom, pessoal, para a gente converter, né, e eu acho que foi o Leonardo que perguntou a respeito da conversão de unidades e tudo mais, a gente vai, né, sempre, né, a gente sempre vai utilizar essas transformações, porque a relação entre as escalas termométricas ela ocorre o tempo todo, né? A gente usa muitas vezes o Kelvin, ou Fahrenheit, ou graus Celsius, e aí a gente precisa transformar. Aqui, para transformar em Kelvin, lembrando que basta a gente somar, né, a temperatura em graus Celsius, né, com 273,15, tá? Então, vamos supor aqui que seja, né, a temperatura igual está hoje, mais ou menos. Não, hoje na verdade está um pouco mais frio, né? Então vamos supor que a temperatura hoje estivesse em 27 graus, né? Então a temperatura em Kelvin daria mais ou menos aproximadamente aí 300 Kelvin, né? Só para a gente exemplificar. Então, o princípio zero é esse, né? Eu vou terminar a aula por aqui, né, com relação a esse princípio,
A gente já falou de temperatura, falamos de termômetro, né? Claro que hoje, como eu falei, são conceitos que eu estou relembrando, estou discutindo, né? De maneira mais, vamos dizer assim, mais como uma conversa, e aí a gente vai aprofundar, né, esses temas nas próximas aulas, tá bom, pessoal? Então, para finalizar, ó, o princípio zero, né, indica que ocorre, então, em dois sistemas A e B, em equilíbrio térmico com o terceiro, né, o sistema C. Então, também, o sistema C também entrará em equilíbrio térmico com o outro, tá bom? Então, a partir da figura, né, a gente observa isso, que o sistema, né, A e o sistema B estão em equilíbrio. Aqui a gente está pensando num sistema isolado, né, nada interferindo aqui fora, né, uma caixa diabática aqui. Então A e B estão em equilíbrio térmico, né. Agora, a partir do momento que o sistema C, né, ele ele é posicionado de maneira, né, a ter um contato, né, ocorre então o contato do sistema C, e aí, portanto, a gente observa que esse sistema C também estará em equilíbrio térmico com A e B. Então, verifica-se que essa propriedade é a propriedade transitiva da relação do equilíbrio térmico. E aqui, ó, deixa eu sublinhar isso, ficou verde com verde, né? Muita ideia. O design do Google, do PowerPoint. É porque eu coloco às vezes aqueles designs, aquelas ideia de design, né? Ficou bacana, mas eu passei rápido e acabei nem vendo que tinha ficado verde com verde. Eu vou mudar, eu mando para você. Então, a temperatura, né, é a propriedade que é comum a sistemas que se encontram, né, em equilíbrio térmico, que seria então a mesma classe de equivalência, tá? Então, vamos dizer assim, a temperatura ela está embutida ela necessita do princípio, né, da lei zero, né, para que haja essa equivalência e que haja as medidas, e que ocorra a medida da temperatura propriamente dita, né? Tá bom? É mais ou menos essa interpretação. A gente vai tratar isso de maneira mais formal. Então, além da temperatura, né, a gente ainda tem a análise da pressão aqui para um diferencial de força dentro de um determinado líquido, né, a pressão, né, em um mesmo nível, ela vai ser sempre a mesma, né? Lembrando que pressão é dado como a força sobre a área, certo, pessoal? Então, pressão é dado como força por unidade, a razão, né, da força pela unidade de área, independente da orientação da superfície, tá? E ela sempre está, né, a pressão ela sempre ocorre, aqui é um exemplo, né, uma peça dentro de um líquido, né, a pressão ela sempre ocorre de maneira perpendicular à superfície do corpo, né, do material, certo? Tá bom, pessoal, vamos terminar aqui vou parar aqui na pressão, né, já falamos bastante coisa, hoje a gente acaba. Então, como eu falei, a aula vai ser mais ou menos nessa faixa a gente começa lá pelas 8, né, e termina mais ou menos às 10h30, né, e aqui a gente pode fazer tirar algum tempinho para dúvidas, né, como hoje é a primeira aula também é melhor a gente não estender muito, né, o conteúdo, né. Como eu falei, deve ter gente ainda que vai chegar na turma, né, que vai ainda ter acesso ao campus e tudo mais, e aí eu prefiro não estender demais, né? Mas aqui a gente fez uma revisão, uma visão geral, né, dos conceitos, né?